Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje eu quero comentar sobre os 5 indicados na categoria de melhor curta-metragem. E vamos começar com a pergunta: o que é um curta-metragem? A definição varia dependendo do festival, dependendo da premiação. Para a academia, um curta-metragem é uma produção com 40 minutos de duração ou menos. Uma outra questão interessante em torno dos curtas está na avaliação. É um questionamento constante dentro da produção acadêmica se você deve, por exemplo, colocar metodologia de análise fílmica ou se você deve adotar uma análise específica. De toda forma, eu confesso que é uma tarefa difícil, porque existem várias questões em torno de um projeto desses que o crítico, na verdade, nunca vai estar totalmente por dentro. Custos, ideia original, pensamento dessa própria produção. Será que o curta é o ponto de partida para quem sabe conseguir um financiamento para um longa-metragem, como nós tivemos recentemente o Lady Lee fazendo com Os Miseráveis? No próprio ano passado nós tivemos o exemplo do israelense Gnetev fazendo isso com Skin. Ou será que aquele projeto foi pensado desde o começo para ser um curta, para passar por festivais e era aquele o caminho? Então, dito isso, na maioria dos casos, na maioria das avaliações de um curta, você vai encontrar uma avaliação extremamente subjetiva em torno do impacto causado pela história. E isso, de certa forma, também acaba sendo usado como parâmetro para a própria indústria, para ter em conta se deve apostar em determinado diretor, determinado produtor ou não. Dito isso, eu gosto muito da categoria de curtas e eu sinto que nessa temporada nós tivemos a lista mais fraca, pelo menos dos últimos 5 anos. Alguns projetos questionáveis, no mínimo, e eu confesso que eu não notei a mesma rigidez desse comitê, tendo em conta outros anos. Nesse ano eles deixaram passar, por exemplo, projetos que em temporadas anteriores não entrariam e deixaram de fora projetos como The Christmas Gift, que eu acabei comentando no vídeo de apostas do Oscar, que eu tenho certeza que talvez uma outra composição do comitê teria prestigiado. Mas vamos falar um pouquinho sobre cada indicado. Brotherhood é dirigido pela Marianne Gilbert, que nasceu na Tunísia, mas que tem toda uma carreira na indústria cinematográfica do Canadá, desde a formação acadêmica dela até os projetos. Fez todo um circuito de festivais e teve como maior prêmio a conquista do prêmio do júri do Festival de Aspen. A história se passa na Tunísia, nós acompanhamos o Mohamed, que vê o seu filho retornar da guerra. Na verdade, o filho tinha lutado na Síria com o Estado Islâmico. Ele retorna com uma mulher. O patriarca ele acaba não aceitando isso e você tem toda a questão emocional, a ligação do pai com o filho e também com a conjuntura proposta, tendo em conta o conflito na Síria e questões morais. Em Brotherhood existe a tentativa de você se tornar íntimo daquela família em um projeto curto de 25 minutos, mais ou menos, a partir de uma montagem que privilegia os closes e os closes extremos. É uma boa pedida para conseguir captar e levar a emoção para o público. Sem dúvida alguma, dessa lista tem o melhor trabalho na parte técnica. Você tem o grão emulado, você tem um alto contraste, você tem um aspecto de tela em 4x3, que é um grande risco, até mesmo para curtas, e aqui consegue aproveitar. E tem um porquê disso também, especialmente em torno dos closes, dá mais força para os closes. É um projeto com um final aberto, no entanto, só que nessa questão eu sinto que é perfeito para continuar com um longa-metragem, que o longa-metragem ele responda às questões que são deixadas aqui no curta. A diretora ela já recebeu 3 ofertas de produtores, eu acredito que teremos então Brotherhood em breve como longa-metragem. De uma nota 1 a 10, daria uma nota 8. E aí nessa questão da nota é o que eu falei no início, né? Muito mais você tem que ter um impacto como a história ela acabou te afetando e também leva em conta as questões técnicas utilizadas, como no caso de Brotherhood, o estilo de fotografia, etc. Vamos para o segundo dessa lista, que é NAFTA Football Club, dirigido pelo Yves Piat, que conquistou também vários festivais, destaque para o prêmio do público no Festival de Aspen, no Aspen Short Fest, que acabou classificando para o Oscar 2020. De toda essa lista, seria o que puxa para o lado cômico. Você tem aqui nesse curta de 17 minutos uma história que gira em torno de 2 meninos que encontram um burrinho com uma encomenda. Eles levam essa encomenda para a região deles e você tem aqui um humor leve e bem interessante também. Isso tudo, claro, né, é feito de uma forma rápida, mas que de toda forma dá para ter noção da região, dá para ter noção das características, dá para ter noção da própria relação dos dois jovens, que, claro, é a escolha de onde o filme acaba depositando o seu foco de análise.
Teoricamente, o projeto poderia ser base para algo bem mais complexo, só que o tom do filme ele provoca o espectador na dualidade da esperteza com a inocência. E como o nome sugere, tudo acaba em futebol. Para o diretor, Yves Piat foi claro, um curta de sucesso porque ele já conseguiu financiamento para produzir o seu primeiro longa-metragem a partir das reações positivas. Eu gostei do projeto, do nota 7. Próximo que nós temos nessa lista, The Neighbor's Window, do Marshall Curry, que é um velho conhecido da academia, é a quarta indicação dele, 2 indicações para documentário, 1 indicação para curta documentário, agora curta-metragem. 20 minutos de duração, vitória nos festivais de Palm Springs e Nashville. Dessa lista toda é o que eu menos gostei, e eu volto justamente na questão em torno do impacto que a história deixa. A história gira em torno de um casal que observa os seus vizinhos pela janela. Aos poucos eles acabam ficando fascinados com a rotina alheia e eles tentam trazer essa rotina para a pauta da discussão do próprio relacionamento deles. Eles já têm filhos, já estão envelhecendo, e eu acredito que o grande objetivo do Marshall Curry foi criar uma história que pudesse ser realista o suficiente para engajar o público e que esse público tente aplicar a moral, que você tem um pequeno plot twist, né, nas suas próprias vidas, talvez como uma grande reflexão. Em uma análise geral, The Neighbor's Window parece que foi a grande fuga do comitê de curtas nessa temporada de temáticas mais engajadas, seja do ponto de vista político ou social. Também o Marshall Curry, ele entrega, na minha visão, de toda a lista de curtas, de projetos de curtas, documentário, curta-metragem, curta-animação, o mais fraco da temporada. No ano passado eu já não tinha gostado da indicação dele por A Night at the Garden, que é um curta documentário de 7 minutos, que o trabalho dele foi mínimo, foi apenas resgatar um discurso de arquivo. E aí quando você olha para a lista de filmes que ficaram de fora dessa seleção final, e eu vou destacar mais uma vez o romeno A Christmas Gift, eu fiquei decepcionado com essa indicação de The Neighbor's Window, vou fechar com uma nota 5. Próximo curta da lista é Sária, talvez a maior surpresa de todas, pelo fato de que não entrou em festivais. Para ser indicado para curta-metragem, você tem que ou vencer um festival, como foi o caso de todos os outros, ou você coloca o filme para apreciação em Los Angeles ou Nova York por 7 dias cobrando ingresso, que foi o caso de Sária, que tem direção do Brian Buckley. Do ponto de vista de argumentação, talvez seja o mais importante dessa lista, já que ele promove uma discussão que, com essa indicação para o Oscar, com certeza vai criar interesse e ganhar mais visibilidade ainda, que fala sobre uma tragédia que vitimou 41 meninas na Guatemala em um abrigo juvenil em 2017. A proposta é explorar como as meninas que estavam naquele abrigo enxergavam a fuga como a única opção de liberdade real para elas. O abrigo deveria dar segurança e, na verdade, você tinha ali uma série de abusos. O diretor aqui ele toma opções interessantes, coloca trilha sonora e abre espaço até mesmo para símbolos, para uma análise dos símbolos que pode ser feita pelo espectador. Tem o maior impacto dessa lista por conta da temática, como eu falei, e talvez esse impacto ele acabe escondendo os problemas técnicos do filme. Montagem extremamente apressada, cenas alongadas. Nota 7. O último dessa lista de indicados é A Sister, projeto belga dirigido pela Delphine Girard, que é o meu favorito. Recentemente nós temos várias histórias, seja no cinema ou seja mesmo na televisão, que apostam na construção em torno de uma ligação. Na própria categoria de curta-metragem, nós tivemos uma produção parecida anos atrás, como The Phone Call, que acabou vencendo o prêmio da Academia. Em A Sister, você tem uma mulher ligando para um serviço de emergência. A operadora que atende inicialmente pensa que é um engano ou que poderia ser um trote, só que logo ela nota que de fato ela pode estar lidando com uma situação de alto risco. Tem uma excepcional atuação da atriz Virle Battens e de todos os curtas é aquele que sempre consegue sustentar um alto nível de imprevisibilidade e o nível de risco também. Então vou fechar A Sister com nota 8, a mesma nota que dei para Brotherhood, mas a minha preferência entre esses dois é pro curta da Delphine Girard. Para as categorias de curtas nós temos um caso interessante nos Estados Unidos. Todos os indicados às 3 categorias chegam nos cinemas durante 3 dias em todo o país para apreciação do público. No entanto, alguns já estão disponíveis de forma oficial e nesse caso eu vou deixar o link aqui na descrição. Outros acabaram entrando, como no caso de Sária, para apreciação e acabam saindo do catálogo, até porque eles também são lançados para aluguel e para compra. Então tem todo esse interesse também, que é um caso
para a produtora conseguir algum dinheiro com o Oscar, certo? Seria essa análise de hoje, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!